Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Trocando Ideias. Eu sou Bruno Benitti, diretor trainee de comunicação do GMI, e para mim é um prazer estar com vocês em mais esse episódio. Os episódios do podcast podem ser facilmente acessados pela nossa plataforma do Spotify e pelo nosso canal do YouTube. Além disso, você pode seguir o GMI nas redes sociais e acompanhar de perto o nosso dia a dia e todas as nossas produções. Hoje, vamos mergulhar no mundo das corridas e explorar a importância da segurança no trânsito, também falando sobre a campanha do Maio Amarelo. Imagine combinar a adrenalina das corridas com a responsabilidade de promover uma condução segura nas estradas. É exatamente isso que o nosso convidado especial traz para nós hoje. Ele é um piloto de corrida de caminhão renomado, cuja paixão pelas pistas o levou a vivenciar situações de risco e a entender a importância fundamental da segurança viária em sua vida pessoal e profissional. Temos a honra de receber hoje, no nosso estúdio, o piloto Ricardo Alvarez. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Muito obrigado, é um grande prazer estar aqui, tendo a oportunidade de nos apresentar e conhecer um pouquinho mais. Bom, Ricardo, para a gente iniciar, quebrar um pouquinho também o gelo, eu queria conhecer um pouco mais sobre a sua história, sua trajetória, O Ricardo piloto a gente já conhece, eu queria conhecer um pouquinho mais a sua trajetória até chegar onde você chegou hoje. Então, Bruno, é assim, hoje o automobilismo de competição ele já está na minha vida já há alguns anos. Na verdade, eu sempre empreendi, nunca foi por um desejo, mas eu acho que pela minha natureza e tudo mais. E todas as atividades que eu tive profissional são atividades que desgastam muito na parte emocional, enfim. E o automobilismo de competição era uma válvula de escape. Começou para mim como realmente um hobby, um lazer ali, né? Tem gente que está ali agitado, estressado no dia a dia, vai pescar, Sim. Outros vai jogar, enfim. Uma série de situações que você acaba criando que te faça com que toda aquela tensão do dia a dia seja, de uma certa forma, aliviada, né? E para mim o automobilismo de competição foi isso. Começou há um pouco mais de 20 anos atrás, sem pretensão nenhuma de se tornar profissional, né, o negócio. E até que, passado aí o tempo, houve a oportunidade, né, na verdade... nada é por acaso, né? Tudo é no tempo de Deus. Com certeza. E de ingressar na Copa Truck. E para mim era um sonho, assim, sabe? Um sonho de 20 anos, entendeu? E hoje a gente está aí desenvolvendo um trabalho bacana. A gente divide pista, né? Com profissionais do segmento mesmo, do esporte, né? E eu posso te dizer que hoje a gente ingressou realmente de uma forma profissional no evento. Muito legal, Ricardo. E você também estava falando aqui para mim no off, antes da gente começar, que o seu pai era caminhoneiro, então você tem essa história. E como que foi para o seu pai entender um pouco desse mundo também do automobilismo profissional? Cara, é assim, eu nunca tive o apoio de família. Então, tem alguns pilotos que têm a família, já vem de pai para filho, enfim. Sempre tem alguém na família que é piloto ou envolvido com corrida. Eu nunca tive esse envolvimento, né, essa ligação direta. E nem tampouco o apoio, né? Então, isso, quando que eu me descobri piloto? Sei lá, na época de moleque e tal, eu comecei a dirigir muito novo, com 11 anos de idade, né? Hoje, nessa geração atual, 11 anos é uma criança, Sim, né? Com certeza. E eu, com 11 anos, já dirigia. Com 13 anos, eu dirigi um primeiro caminhão, um caminhão de pequeno porte, trabalhando, tá? Trabalhando. Então, isso aí veio, sabe, essa questão do automobilismo propriamente dito dentro de mim já desde sempre. Eu com 18 anos, eu trabalhava para a família, eu era um braço forte na família, sabe? Nos negócios que meu pai tinha. E ele já não estava na estrada nessa época, né, com caminhão. Mas meu pai sempre foi comerciante. E aí, na ocasião, surgiu uma oportunidade, uma espécie de uma bolsa, assim, tal, para mim correr no Canadá, fazer lá uma temporada e tal. Legal. Era um negócio bem bacana. Aí eu fiquei entre a cruz e a espada, né? Deixo os negócios da família, que era dependente realmente, apesar da minha pouca idade. Eu tinha uma responsabilidade grande, ou me jogo naquilo que é um sonho, né? Sim. Mas, de novo, aí é Deus a quem aperta esse comando, né? E nos direciona. Eu acabei optando em ficar com a família, nos negócios, e assim foi até que eu consegui, em um determinado momento, conciliar o meu trabalho, a profissão com o esporte.
Que legal. Então você também passou por corrida de carro também até chegar hoje à Copa Truck, né? Sim, o início foi isso, exatamente. Como era um hobby propriamente dito, era um campeonato regional, sempre foi um campeonato regional disputado aqui em Interlagos, que eu sou paulistano, e sempre foi voltado para estoque, que é o super estoque, né? Enfim, que são os carros de turismo, propriamente dito. Sim. O caminhão ele surgiu, nós estamos em 2023, há 5 anos atrás. Mais aproximadamente. Exatamente. Legal. Então a gente tem uma história bastante complexa, né? Para chegar até onde a gente está hoje, né? E Ricardo, a gente está falando muito aqui do seu lado piloto, né? Mas a gente também tem o seu lado empresário, né? E eu queria entender um pouco mais sobre a sua empresa, né? Com que vocês atuam, onde que ela está localizada, né? Quantos anos ela tem de história, para a gente entender também um pouco desse outro lado. Legal. Só um último adendo com relação ao automobilismo de competição, né? Aquele lado profissional ou amador que não existe. Semi-profissional, talvez. Exato. Eu nessa trajetória aí de turismo, eu fiz prova de longa duração, que são provas de 12 horas, por exemplo, de duração, 6 horas, e eu dividi pista com Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet, entendeu? Tony Kanaan, para você ter uma noção aí. Sim. Nesse primeiro início, aí, nessa 4 anos aí de corrida, mais ou menos, eu tive a oportunidade de participar de um evento como esse. Muito legal. Com esses nomes, Sim. né? Bom, no lado empresa, lado empresarial, eu sou transportador rodoviário, né? A minha vida toda eu fiz o transporte. Eu sempre pratiquei o transporte de cargas. No entanto, era como é que eu posso te dizer? Uma atividade paralela, né? Nunca foi uma atividade principal. Entendi. Né? Então eu tinha, por exemplo, eu trabalhava com compra de carros, tal. Eu sempre, na verdade, muitos anos eu tive loja de carros e eu tinha caminhão, né? Eu tive autopeça e eu tinha caminhão. Eu tive buffet infantil e tive caminhão. Então, apesar dos diferentes setores, o carro, o caminhão estava sempre na sua vida. O transporte sempre me acompanhou, até pela formação e tudo mais. Isso realmente era uma paixão, tal. Era por gosto assim mesmo de ter ali o caminhão. Profissionalmente falando, ou seja, quando eu mudei, pulei para dentro do balcão, vamos dizer assim, foi em 2013, fez agora em março 10 anos a empresa. A gente atua nos portos, a gente trabalha com importação e exportação, ou seja, carga de container proveniente de importação e exportação. Então a gente iniciou em Santos em 2013, mas eu me jogo muito assim, sabe? Eu sou muito intenso em tudo que eu faço, tudo. E em um ano e meio mais ou menos de empresa, a gente já estava em 3 portos. Então você imagina. Eu conhecia de caminhão, mas eu não conhecia do lado técnico do transporte. Com certeza. Do lado técnico, né? Que muda muito, né? E em pouco tempo eu já estava dominando completamente todo o modal daquilo que realmente era carência, daquilo que se fazia necessário, enfim. E em 2 anos a gente já estava em 3 portos. E em 3 anos da inauguração da empresa, 2016, já estava em 5 portos. A gente subiu para o Nordeste, então a gente teve base física própria no Porto de Paraná, Santa Catarina, Santos, que é a nossa sede, Natal e Fortaleza. Sim. Então foi muito intenso, assim, sabe? Esses 10 anos foi de muita intensidade realmente. Muito trabalho também, né? Com certeza. Muito. E como que a gente está falando aqui, né? Um pouquinho das suas atividades e como que é para você, né? Correr profissionalmente também puxa muito do seu dia, provavelmente da sua semana. Como que é para você conseguir mediar essas duas situações, né? Ser um empresário, ter uma empresa que está em crescimento, está sempre atuante também, e correr profissionalmente. Como que é para você medir as duas coisas e também não ficar esgotado, né? Porque realmente são muitas atividades. Bruno, eu me preparei bastante, sabe, para esse momento que nós estamos vivendo, que eu estou vivendo esse ano, né? Eu reformulei toda a minha vida profissional, empresa, reformatei de uma forma, de um 360, para ter realmente o tempo de estar aqui, por exemplo. Né? Então, o ano passado, por exemplo, nessa mesma época do ano, eu não conseguiria estar aqui, entendeu? Porque eu estava mergulhado na operação. Então eu reformulei bastante a minha vida profissional, todo o meu esquema de trabalho para poder ter o tempo de qualidade que a gente precisa. Mas assim, a gente acha tempo para tudo, principalmente para o esporte. Eu lembro que, acho que foi 2014, se eu não me engano, no início da empresa, foi 2013,
estava mergulhado na operação, no foco de crescimento, que eu passei uma situação financeira ruim, anterior à abertura da empresa, no outro segmento que eu tinha. Então, eu coloquei a faca entre os dentes e eu falei, vou reverter essa situação. Então, eu estava de cabeça para baixo, a milhão, e naquele ano, eu não tinha cabeça para correr e eu tinha patrocínio. Olha que loucura. E você corria, era com caminhões ou carros? Carro. Esse ano eu tinha patrocinador, que eu já vinha buscando anteriormente, e fechou o contrato naquele ano. Eu tinha que entregar. Sim. Não tinha como falar, quem vai correr agora é o piloto Joãozinho. Não tinha como. A empresa investiu em mim. E, cara, eu vou te falar que assim, eu não tinha cabeça para corrida, eu não tinha nem verba financeira para me deslocar de Santos para São Paulo, para você ter uma ideia. E, cara, eu vou te falar hoje com toda a propriedade e certeza, o que me sustentou e me deixou em pé, que eu digo até mentalmente assim, foi a corrida, foi o esporte. Eu fui vice-campeão esse ano. Nossa. Olha só, eu fui vice-campeão por 2 pontos do primeiro colocado. E era para ter sido campeão porque eu estava liderando uma corrida e na volta final deu pane seca, acabou o combustível do carro. Na chegada, a 100 metros da chegada. Então, olha só, de onde eu tirei forças e tempo para aquilo, sabe? Então eu conciliei todo o foco que eu tinha, toda a demanda de trabalho com o tempo para me dedicar àquilo que me dava prazer. Com certeza. E assim, são conexões, né? Porque o fato de eu ter ganhado muita corrida esse ano, o fato de eu ter chegado quase num campeonato e tal, me motivou muito, sabe? Em seguir, em continuar, né? E até mesmo da sua empresa também, as coisas vão caminhando conforme as coisas vão dando certo, né? É bastante interessante essa história, porque realmente quando a gente tem paixão por algo, né, as coisas vão acontecendo da forma certa, né? E Ricardo, a gente tem falado bastante sobre a sua vida, sobre corrida, e o que o transporte de cargas e o automobilismo tem em comum é a segurança, né? E a gente está no mês do Maio Amarelo, quem não conhece, o Maio Amarelo é uma campanha de conscientização contra os acidentes no trânsito, né? As empresas se mobilizam muito nesse período, os órgãos também públicos também se mobilizam muito. E quando a gente fala de segurança, elas estão nos diferentes focos, né? Da atuação do transporte, da sociedade e tudo mais. Ricardo, eu queria entender um pouquinho com você, principalmente dessa parte do automobilismo, né? Como que funciona a segurança para que tudo aconteça, né? A gente está falando principalmente da Copa Truck de caminhões pesados, né, correndo em velocidade extremamente alta, então eu imagino que a segurança para essa atividade tem que ser muito alta, né? E ela começa, eu acredito que desde as primeiras etapas, e todo mundo tem que estar muito alinhado para que as coisas aconteçam da forma certa, né? Então eu queria entender um pouquinho com você, até para quem está em casa, quem está nos assistindo, que também não entende muito, como que funciona a segurança para que a corrida, o automobilismo de caminhões aconteça? Tá, assim, existe uma regra básica para a construção de qualquer carro de corrida, com exceção do Fórmula, por exemplo, quando você vê o Fórmula 1 ali na TV e tal, ele, embora criaram de alguns anos para cá aquele aro, né, que evita entombamento, o contato da cabeça ao asfalto, o guarda-reio, enfim. Mas todo carro de corrida, turismo, né, carro fechado, ele tem uma célula interna, dentro da célula interna ele tem o Santo Antônio, né? São aqueles ferros que você vê passar ali e tal. E ali é de um material que bom, depende, né, da verba da equipe, que é de cromomolibdênio, até uma fibra de carbono, por exemplo, onde deixa mais leve e tudo mais e mais resistente. Então aquele Santo Antônio, ele é realmente a proteção inicial de qualquer impacto que venha a ter durante a corrida. É garantido? Não é. Não é. Agora, isso é um ponto. E tem alguns outros pontos aí de segurança no próprio autódromo, por exemplo, como área de escape. Então, por exemplo, você está numa disputa de uma posição, teve um toque e você não vai para o muro, por exemplo, entendeu? Você vai para a chamada caixa de brita, né? Que são as pedrinhas, onde você vai perder velocidade e tudo mais para evitar o impacto. Então, assim, fisicamente falando, ou o caminhão ou o carro, ele tem todo um aparato de segurança que protege o piloto. A indumentária do piloto, né, desde o capacete, macacão, luva, sapatilha, ela é toda anti-chama.
Eu nunca experimentei, embora eu já tive situações já do carro pegar fogo, mas só sentia o calorzinho ali, mas nunca o fogo propriamente dito. Mas é anti-chama. Então, existe todo um cuidado, né? Que vai mitigar aí o risco de morte, né? Com certeza, porque ali a gente está lidando com a alta performance em todos os sentidos, né? Então, na segurança, acredito que também não é diferente, né? E agora a gente passando também para o transporte rodoviário de cargas, né? A gente vê também que a sociedade, de uma maneira geral, tem uma visão um pouco deturbada do setor de transporte rodoviário de cargas, né? Principalmente porque a gente vê com os autônomos uma idade da frota um pouco mais elevada e tudo mais, mas quando a gente vai falando sobre as empresas, a gente sabe que ela tem atividades muito bem definidas, principalmente com relação à segurança, né? Eu queria entender um pouco na sua empresa qual que é o foco com relação à segurança, como que vocês trabalham para que a operação seja feita de uma maneira segura também? Cara, assim, é diante da conscientização realmente, né? Porque o trânsito ele vem ceifando muitas vidas aí. Com certeza. E são vários aí os causadores, né? Hoje, para mim, tá a minha opinião, hoje os aplicativos, os smartphones aí com os aplicativos são os que mais matam. Tá? Às vezes você pega um caminhão que tombou em linha reta. Pô, qual o motivo? O trânsito não parou, não tem freada, do nada o cara tombou. É a falta de atenção, é o desvio da atenção. Sim. Isso vem acontecendo muito. E eu vou ser bem sincero, eu vou falar por mim. No início do smartphone aí, que deve ter, sei lá, coisa de 10 anos atrás, mais ou menos, eu respondia e-mail dirigindo. Não existia conscientização, né? Exatamente. Então, nessa época de estar no eixo aí, Santos, Santa Catarina, enfim, a gente acaba ficando um pouco mais íntimo da estrada, né? Eu respondi e-mail de cotação dirigindo. E tomei alguns sustos e diante desses sustos eu acabei abolindo aí o uso, né? De forma drástica. Claro. Agora, como que você faz para inibir isso daí? Putz, você coloca lá uma câmera dentro da cabine para o cara não mexer, é um ponto. Você limita a velocidade, que eu de verdade não sou adepto à velocidade, muito pelo contrário. Hoje na rua eu respeito a velocidade da via. Se tem 10% de tolerância, eu vou usar os 10% de tolerância. Mas de verdade, me tirou o ímpeto, sabe? A corrida, as pistas me tiraram o ímpeto da corrida, da rodovia. Agora, eu acho que é mais, o trabalho que nós fazemos hoje é mais na conscientização. Então, por exemplo, a gente deixa tudo para os motoristas, né? A mensagem da família, né? Onde tem um filho esperando, a mulher grávida esperando ele voltar, né? Então, o trabalho ele é feito diante da conscientização. A gente vive num país que as estradas de rodagem, né, de um modo geral, aí, não estou dizendo que nem pontualmente falando, que as estradas pedagiadas elas têm uma condição melhor, mas que deixa muito a desejar, né? Você pega várias rodovias aí que é uma montanha russa, né? Com certeza. Então, não existe uma outra forma que não seja através da conscientização. Eu sou meio contra, sabe, impor alguns limites, né? Esse da velocidade, por exemplo, limitar a velocidade, eu consigo falar aqui não vou falar o nome, mas de um grande embarcador, acho que é o maior, inclusive, do mundo, em proteína animal, que o limite de velocidade dele é 80 por hora, né? E eu, conhecedor da prática, eu já cheguei a debater isso. Isso daí complica realmente a questão de freio do caminhão, enfim. Você tem uma pista que você tem vários lançantes, então você tem que segurar 80 porque você vai ser penalizado. Você está esquentando o freio. Então, quantos lançantes você está freando para preservar aquela velocidade que foi imputada a você e o freio está esquentando? Isso um exemplo, tá? Claro. Então são várias vias, né? A gente conversa bastante com empresários do setor e eles falam que realmente a segurança é um grande desafio para a operação de transportes como um todo. E quando eu digo segurança, não só a questão do caminhão, mas toda a segurança da carga e tudo isso que é envolvido numa operação de transportes, né? E falando assim, de uma maneira geral, a gente está falando, claro, do Maio Amarelo ainda nesse finalzinho de maio, como que você vê a importância da campanha, né? E também, vocês levam essa questão da campanha também para a empresa, também para a questão da Copa Truck? Isso é muito envolvido dentro da sua realidade?
Essa campanha ela tem que ser mais divulgada ainda, né? E bem explicativa, assim, né? Inclusive, acho que demonstração de números e tudo mais, né? Isso é um movimento mundial, né? E chegou a esse movimento por conta de ser um número gigante de mortos e tudo mais. E internacional, né? A gente percebe que é um movimento internacional. Um movimento internacional. Só que é uma campanha nova, né? Uma campanha que eu acho que vai tá próximo de 10 anos, alguma coisa assim. Eu acho que tinha que propagar ainda mais, sabe? Isso daí não só em maio, mas eu acho que sempre. Esse embarcador propriamente dito, ele gasta uma fábula de dinheiro voltado para a segurança. Mas o problema o que é? É que quem escreve, quem rege ali as regras, ali as leis, não conhece na prática, entendeu? Do que é um caminhão. E tem alguns fatores aí que mudam. Você vê isso, o automobilismo de competição se conversa, sabe? Você pega, por exemplo, uma carreta baú, por exemplo, com 15 metros de comprimento e 30 toneladas de carga, um exemplo, tá? Aí você pega uma carreta graneleira com 14 metros de comprimento, 30 toneladas. Aí você pega um porta-container que ele tem 12 metros de comprimento com 30 toneladas de carga. O que vai acontecer? Você muda o centro de gravidade de todo esse equipamento. Logo, o motorista ele tem que saber que ele vai ter que entrar diferente com container, guiando, conduzindo um porta-container, diferente de um baú, por exemplo. Né? Então, o que acontece na grande maioria das vezes das empresas? Hoje a gente está escasso de mão de obra e sofre com a mão de obra. Né? É um grande desafio do setor. Né? Muito, muito. Então, você tem lá uma frota de porta-container, desce um motorista da câmara frigorífica, que é a carreta baú, de 15 metros, 15,80, e vem para o container. Por exemplo, isso eu tentei, na época eu debati muito isso com essa empresa, eu não posso falar o nome aqui, mas é uma empresa grande, é referência no mundo, e eu debati muito isso daí, mas quem estava do outro lado lá não conhecia na prática, entendeu? Sim. Só quer saber a questão do número, né? Exatamente, mas a empresa investia milhões, assim, sabe, em treinamento, mas é um treinamento de quem não conhece, entendeu? Da prática, sabe? Eu acho que o que falta no transporte realmente, eu acho que é alguém que conheça, não tecnicamente, mas na prática, entendeu? Isso que eu acabei de falar. Sim, né? E essa questão de você ser piloto mesmo te trouxe essa vivência, né? Até porque você agora sempre teve, né? Essa questão de proximidade com o automobilismo e com as máquinas, no caso, os caminhões, carros. Isso muda completamente a visão que a gente tem das situações, né? Eu achei bastante interessante essa questão que você trouxe, que mesmo com o mesmo peso, muda completamente a forma como você tem que dirigir um caminhão, não é mesmo? Então, são várias questões que impactam, né, dentro de uma operação de transportes. Não é simplesmente o peso, né? Não. E não só, eu citei, por exemplo, eu dei como exemplo aqui o comprimento aí do implemento, né? Então você pega um baú frigorífico de 15,80, 15, uma graneleira de 14 e o container ele é padrão, né? O container que vem para o Brasil ele é de 40 pés, são 12 metros, né? E não é só a questão do peso, é da acomodação da carga, por exemplo, né? Então, por exemplo, você pega uma carga estivada, né? Quem é do transporte conhece muito bem esse nome, ele vai até o teto, por exemplo, do container, né? Então ele não tem ali um lastro mais baixo que dê estabilidade, entendeu? Agora, eu acho que esse tipo de treinamento, sabe, eu acho que falta. E eu vou te falar que evitaria muito, mas muito acidente. Eu já vi container tombar a 40 km por hora. Então não é a velocidade que fez ele tombar, é a mudança do centro de gravidade. Eu estava falando de pescaria, né? Eu não pesco, mas você pega uma boia, né? Por que a boia ela fica assim em cima? Porque todo o peso está concentrado em cima dela, é um cone, não é? Sim. Em cima, por que ela fica nesse pêndulo? Porque todo o peso está em cima. Então você imagina isso dentro de um baú, seja lá o que for, onde a carga está até em cima. O que acontece? Ele vai se tornar um pêndulo. Nossa, isso é muito interessante, né? Para se pensar. E vocês levam todas essas questões que você está trazendo para a empresa de vocês também, né? O treinamento dos motoristas, na conscientização, como que é essa questão que você está trazendo aqui dentro da empresa mesmo? Sim. A gente traz isso de uma forma que seja ramificada, né?
Mas é difícil, né? Porque se torna um telefone sem fio, né? Então, uma coisa é você estar ouvindo de quem realmente foi vítima, né? De uma falta de conhecimento, por exemplo, né? Como já aconteceu, pô, mas eu estava 40 por hora e eu fui entrar e o container deitou, né? Então, você vai passar para aquela pessoa, né? Mas, cara, é uma gotinha do oceano e a gente tenta fazer isso de forma incessante, assim, sabe? É a conscientização, realmente. Com certeza. Não é a imposição, é a conscientização. E é longo prazo, né? Médio e longo prazo que a gente vai colhendo os frutos dessa conscientização. Eu acredito que na sociedade também isso deve acontecer, né? Como você falou, o Maio Amarelo precisa ser mais divulgado, né? Eu acredito que nós que estamos trabalhando direto ou indiretamente com o setor de transportes, a gente tem mais contato com a campanha, a gente é mais conscientizado a partir dela, mas eu não vejo a sociedade como um todo sendo conscientizada, né? E essa questão ela vai muito além, por exemplo, não é só o motorista que deve ser culpado ou conscientizado, né? Os pedestres, toda a população tem que ter a sua parcela de culpa de conscientização para que o trânsito seja cada vez mais seguro, né? E falando também um pouco ainda sobre segurança, falando da sua atuação como piloto, queria saber de você uma curiosidade também, se você já passou por alguma situação onde os protocolos de segurança salvaram para que não tivesse uma situação pior. Você já passou por isso, alguma coisa nesse sentido? Já. Eu tive poucas situações, tive bastante toque assim, de corrida, mas até é tranquilo. Agora eu tive situação de bater em muro, por exemplo, né, 200 e pouquinho, e, cara, desamarrar o cinto, soltar o cinto como se nada tivesse acontecido. Quando eu desci do carro, eu vi o estrago, né? Isso algumas vezes aconteceu. Sim. De caminhão, graças a Deus, não tive e não quero ter essa experiência, porque eu contei do carro. O carro pesa 1.200, 1.300 quilos, né? O caminhão pesa 5 toneladas. Apesar de ser um caminhão de corrida, aliviado o peso e tudo mais, ele preparado pesa para isso. 5 toneladas. Ele chega por exemplo, aqui em Interlagos, ele chega a 200 por hora, entendeu? Porque tem um radar, inclusive, que é para realmente tirar um pouco dessa velocidade, porque volta a volta, imagina, o caminhão chegar a 200, vai acabar o freio em algum momento. Mas eu não tive, graças a Deus, essa experiência com o caminhão. Mas o estrago é grande, né? Se isso vem acontecer, o estrago é grande. Com certeza. Mas você falou um pouco sobre, né, ter batido no muro numa alta velocidade e manter a sua calma para sair do carro, tranquilo. De novo a conscientização, né? Você estava consciente do que você deveria fazer numa situação como essa, estava preparado para isso, né? Eu acredito que a gente tem que pensar dessa forma e essa campanha do Maio Amarelo é muito importante, ela deve ser mais bem divulgada mesmo para que as pessoas entendam a importância da segurança viária, da segurança no trânsito. Em muita situação, né, Bruno? Eu acho que, por isso que eu falo, a conscientização, né? Eu vinha subindo a serra agora há pouquinho, eu vim de Santos, e tinha acho que era uma carreta tanque, eu não lembro, um bitrem travado no meio da pista. O motorista deve ter vazado ar. O motorista estava entre o cavalo e a carreta, vendo onde que era o vazamento, e não tinha sinalização nenhuma. Não tinha um triângulo, não tinha nada. Pô, aonde que isso se compara com o automobilismo, por exemplo? Eu tive uma situação em 2019 que quebrou alguma peça do carro, eu estava ali perto de 200 km por hora numa curva que antecede a reta, e eu rodei, a gente usa o termo de virar passageiro, né? E eu bati a traseira do carro no muro, próximo da arquibancada, inclusive, estourou o tanque de combustível e pegou fogo. Eu era quarto colocado na corrida. Atrás de mim vinha mais 30 carros. Mais 30 não, mais 26 carros, era um grid de 30. A minha reação na hora foi o quê? Ficar quieto, inerte ali, porque na minha cabeça quebrou o motor, deixei óleo na pista. Então algum outro carro ia rodar no óleo e ia me atropelar se eu desço. E eu já vi piloto descer, tá? Só que tinha um agravante que era o fogo atrás do carro. Então eu sentia o calor ali, mas tive que esperar até o 30º carro passar para depois me soltar e vir o resgate ali e tudo mais. Então eu estou traçando um paralelo de rodovia, por exemplo, que eu vejo acontecer direto, eu pego bastante estrada, e a falta de preparo mesmo, de instrução, sabe? O caminhão quebrou, seja qualquer que for, claro. Caminhão, carro, enfim. A gente vê também a questão de triângulo que está 2 metros do carro que está quebrado. Exato. Né? A gente aprende isso na autoescola que você tem que
Eu não sei exatamente quantos metros, a distância, mas ela tem que ser muito mais bem sinalizada. No mínimo 20 metros. Exato, a gente não vê muito isso. O carro isso. que vem atrás ter tempo, né? O espaço para poder desviar, né? Com certeza. Então, como você falou, né? Conscientização ela tem que estar em tudo, né? Exato. Não só no automobilismo, nas altas velocidades, mas no dia a dia das pessoas de uma maneira geral. Exato. Ô Ricardo, uma outra pergunta que eu tenho, a gente já partindo um pouco para a reta final do nosso bate-papo aqui, você é empresário, você tem o seu dia a dia do empresário, do empreendedor, mas nos dias da corrida isso muda, né? Você se torna um piloto. Eu queria saber como que é o dia da corrida, né? Como que você se prepara para estar pronto para as corridas, né? O que muda no seu dia quando você tem uma corrida? Assim, o que eu mais preparo é a minha parte psicológica, né? Porque eu receto bem, assim, sabe? Então, no dia a dia é uma atividade de risco, né? O transporte rodoviário é uma atividade de risco, uma atividade carregada de estresse e tudo mais. Então, eu procuro trabalhar bem isso, sabe? Delegar, graças a Deus eu não sou centralizador, então eu delego bem. E resetar. Então, a partir daquela semana que vem eu tenho corrida. A partir de segunda-feira eu já estou na vibe da corrida, na atmosfera da corrida, né? Entendi. Então, isso do lado psicológico para mim eu acho que é fundamental para qualquer coisa na vida, né? Com certeza. E quando você compete, eu acho que mais ainda. E aí tem o lado físico, tal, alimentação, sono, que eu não abro mão aí das 8 horas de sono, esse tipo de coisa. Mas eu acho que se eu puder pontuar é o lado psicológico mesmo. Que é muito importante, né, para todas as atividades, né? Aqui na GMI a gente fala muito sobre isso, né? Sobre como a questão psicológica impacta no nosso trabalho, no nosso rendimento, né? E até uma visão da empresa de que a gente precisa estar cuidando muito bem dessa parte psicológica, né? Eu acredito que no esporte de alto rendimento isso é elevado a muito mais, né? Sem dúvida. Com certeza. Eu já vi piloto, abrindo um parênteses, que rápido, muito rápido, só que na largada, no dia da corrida, ele não conseguia concentrar, hiper nervoso, não dormia à noite e tal. Ele não conseguia engatar a marcha para sair do carro. Uma coisa simples. Loucura, né? Mas com certeza. Eu acredito que isso acontece em todos os esportes, né? A gente vê, por exemplo, jogadores que você sabe que tem um ótimo talento, mas não consegue desenvolver pela parte psicológica. Então isso também é muito importante no esporte de alto rendimento, né? Além dessa questão de segurança que a gente tem falado aqui, toda a questão psicológica de preparo individual faz total diferença, né, no seu resultado. Exatamente. Eu atribuo isso a cabeça da gente, a mente da gente tem um poder muito grande, Com né? certeza. Para erro e para acerto. Então, quanto mais equilíbrio você tiver, melhor é. Porque imagina, você tem que raciocinar e medir, por exemplo, e sentenciar, né? Você tem que fazer tudo aquilo no mesmo momento a 200 km por hora, com 3, 4, 5 carros ou caminhões, oponentes à tua volta. Então você tem que tomar a decisão correta em frações em milésimos de segundos, assim, acho que não chega em milésimos. Sim. Então, como você consegue isso? Estando realmente sereno, né? É meio estranho falar isso, porque, como é que o cara consegue ficar sereno diante do esporte com uma puta de uma adrenalina? Mas eu acho que esse é o desafio. É verdade. Eu acredito que por fazer muito isso te auxilia na sua vida pessoal também, né? Provavelmente, né? Essa questão de manter a calma com os desafios, saber muito bem onde que tem que ir, como fazer, isso também auxilia na sua vida pessoal, na sua vida profissional, dizendo como empresário também, né? Então, tem esse benefício também. Cara, eu vou te falar que principalmente. Tá? Para quem é do segmento do modal rodoviário, eu acho que o equilíbrio emocional, essa serenidade é fundamental. Assim, a gente precisaria de algumas horas aqui conversando para a gente exemplificar, te dar como exemplo real várias situações que aconteceram, onde o fator determinante para que se resolvesse de uma melhor maneira fosse realmente a serenidade, a consciência e tudo mais. Ricardo, para a gente finalizar aqui a nossa entrevista, o nosso bate-papo, queria que você falasse para o pessoal que está em casa qual o funcionamento da Copa Truck, né? As pessoas acompanham muito Fórmula 1, elas também acompanham a Copa Truck e outros como Stock Car, né? Mas muitas pessoas não conhecem exatamente como é o funcionamento da competição. Queria que você explicasse para o pessoal que está em casa como que ela funciona. Cara, a Copa Truck é muito fácil de falar sobre ela porque você imagina que é uma categoria ímpar, né? No mundo, né? Onde você vê corrida de caminhão, né? O Brasil é referência, inclusive. Na Europa tem alguma coisa ali, mas muito, muito simples, né? Muito modesto. Então o Brasil ele é referência. A Copa Truck ela nasceu em 2017, sucedendo a extinta Fórmula Truck, tá certo?
onde os pilotos remanescentes, os pilotos desde o início, lá os grandes nomes, acabaram fundando e dando aí o início a esse novo projeto que foi a Copa Truck. A Copa Truck é um campeonato brasileiro de caminhões, a gente corre, esse ano, se não me engano, são 6 ou 7 autódromos diferentes, na região sudeste, centro-oeste, e, cara, um puta de um grid, recorde, inclusive, na categoria. Interlagos nós tivemos 31 caminhões alinhados, Londrina 32 ou 33 caminhões, e é um nível, assim, absurdo, né, de profissionalismo, de disputa. É uma corrida raiz, é uma corrida que não tem... Por que lá atrás eu teve uma entrevista em 2015 que na época o repórter me perguntou, né, qual seria a categoria, né? Stock Car? Eu falei, não, a Truck, né? Nossa, que legal. Por quê? Porque é uma corrida raiz. Você imagina que você corre com um caminhão aí de 1000 cavalos de potência, está em cima de um caminhão de 1000 cavalos de potência, com pneu de rua, o mesmo pneu que usa na rua. Você não tem câmbio sequencial, você não tem controle de tração, enfim. Então, eu acho que é uma corrida que, para quem gosta de corrida realmente, para se apreciar realmente, entender um pouco mais as regras, enfim, marcas e tudo mais. Que legal. Eu acho bastante interessante e saio desse bate-papo ainda mais interessado sobre essa questão da Copa Truck, né? Finalizando aqui o nosso bate-papo, o nosso trocando ideias, né? Eu queria agradecer o Ricardo pelo tempo, por compartilhar um pouco da sua experiência aqui com a gente, né? Foi bastante interessante e é isso, Ricardo. Eu queria que você deixasse um recado especial para a galera que nos assiste, que nos acompanha, tá? E aí, no fim, com você finalizando, a gente termina aqui a nossa entrevista. Legal. Bruno, eu que agradeço a você, a toda a equipe GMI aí pelo convite, por expor um pouco mais aí o nosso trabalho. E peço a todos que estão nos assistindo, semana que vem em Londrina é uma etapa dupla, nós vamos ter corrida no sábado e corrida no domingo. Então que nos acompanhem, nos sigam, torçam por nós. Caminhão número 3, Ricardo Alvarez. E assim chegamos ao fim de mais um podcast Trocando Ideias. Agradecemos ao nosso convidado especial, o piloto Ricardo Alvarez, por compartilhar sua história e a importância da segurança no trânsito. A todos os nossos ouvintes, muito obrigado por nos acompanhar. Fiquem atentos aos próximos episódios, onde traremos mais conteúdos inspiradores e reflexões sobre temas relevantes. Até lá e lembre-se, segurança no trânsito é essencial. Dirijam sempre com responsabilidade.